Pode começar? Quem? Pode. Ok. Bom, primeiro eu quero renovar as boas-vindas a todos aqui os participantes, né? Então, boa noite. Quero agradecer muito a oportunidade que a OAB Santana tem dado para os membros da Comissão de Direito do Trabalho, né? Agradecer na pessoa da doutora Riva, essa oportunidade que tem de nós estamos trazendo alguns temas relevantes, né? A palestra hoje ela vai envolver os temas sobre os 5 anos da reforma trabalhista, né? Nós vamos falar sobre os bons, os pontos bons e os pontos ruins que essa reforma trouxe, né? Que nem tudo é 100%, né? E eu quero apresentar o palestrante que vai iniciar conosco, que é o professor César Augusto de Mello. Ele é assessor jurídico da bancada dos trabalhadores do Conselho Nacional do Trabalho, né, vinculado ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. Ele é consultor jurídico da Central Força Sindical, né, da Central dos Técnicos do Químico, do FEQINFAR, SICMILS, SINDIREF e SIMPA, e membro da Comissão de Direito Sindical da OAB Santana. Então, quero agradecer ao doutor César pelo convite, né, que ele aceitou, e quero passar a palavra para ele poder iniciar a explanação. Muito obrigado, doutor. Boa noite, tudo certo? Estão me ouvindo? Bom, inicialmente eu gostaria, vocês me deram aqui, parece que de 20 minutos, 20, 25 minutos, né? Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite aí da subseção de Santana para participar desse evento, tema muito importante, e em nome da doutora Riva e do doutor Ivonei, eu agradeço a diretoria da OAB Santana. Cumprimento também o doutor Renato e o doutor Tiago, da Comissão de Direito do Trabalho, da subseção, e cumprimento e falo da minha satisfação de estar aqui nesse debate com o doutor Eduardo Pastore, grande conhecedor do tema, um profundo estudioso desse tema, e o fruto não cai longe da árvore, né? Como a gente estava dizendo, filho do grande doutor José Pastore. Então, uma honra, particularmente, estar aqui com vocês. Vejo aí vários alunos, ex-alunos, hoje advogando. É um orgulho para a gente que é professor, que é bastante penosa essa atividade, mas ela é gratificante também, porque você vê esse pessoal trabalhando aí. Estou vendo vários deles aí. Isso enche a gente de orgulho ver vocês trabalhando na área que vocês se dedicaram e se formaram. Muito bem. Eu vou passar para vocês aqui uma análise da reforma, obviamente, sob o flanco de um assessor de uma entidade sindical. Como ele disse, eu assessoro a Central Força Sindical, entre outras entidades, e nós congregamos 1.800 sindicatos e quase 12 milhões de trabalhadores na base de representação. Então, a gente enfrenta uma série de problemas e verifica no dia a dia, em loco, esses problemas, e muitos deles advindos, digamos assim, dessas mudanças, né? Dentro dessas mudanças, vou pontuar algumas aqui que, ao nosso ver, não foram interessantes, não colaboraram muito para a geração de empregos, como foi a promessa, inicialmente, daqueles que propuseram a reforma. Então, assim, daqueles que propuseram, porque os trabalhadores, a bancada, eu volto aqui a fazer uma crítica, e eu participei muito ativamente no início dos debates em Brasília, quanto às propostas que iam sendo colocadas, mas, de repente, meio que de supetão, veio um projeto, e esse projeto quase pronto, e ele passou a toque de caixa, e eu acho que o debate não foi o suficiente à época para que pudéssemos ter um conjunto de normas que cumprisse com o que foi prometido, ou seja, a geração de empregos. O que nós vemos é que houve um debate muito menor do que quando houve a aprovação do Código Civil, a mudança muito menor em termos de tempo do Código de Processo Civil. Então, foi assim, meses aprovamos uma reforma trabalhista que é muito complexo, mexe com a vida de empregado e empregador, mexe com a vida de todos nós, empregados, empregadores, entidades sindicais, enfim. E, ao nosso ver, em razão disso também, ela acabou criando algumas dificuldades para esses atores, principalmente para os trabalhadores e os entes de representação desses trabalhadores. Gerou os empregos que não têm a proteção que a legislação deveria dar, acho que gerou trabalho, sim, talvez esse pessoal colocado como autônomo aí esteja
tendo uma fonte de renda, mas não tem a devida e adequada proteção previdenciária. Mostra esse número de autônomos aí, então você vai mostrar estatísticas aí, a gente verifica, aumentou o trabalho, aumentou o número de empregos, mas precisa ver a qualidade desse emprego, né? A proteção dada a esse trabalhador. Eu peguei aqui alguns pontos que, na prática, eu vou dizer, eu gosto de colocar muito à prática. Os debatedores que eu participo em outros eventos são bastante estudiosos, conhecem muito essa parte teórica, acadêmica, e eu vivo muito a prática do dia a dia, porque nós somos consultados diariamente com relação a problemas que surgem lá na base, nos sindicatos. E aí tentamos resolver com base nas mudanças. Agora, foi democrático, foi aprovado nos termos do que diz a legislação para aprovação de leis, passou pelo Congresso e houve a chancela do Supremo Tribunal Federal. Então, eu não estou entrando aqui no mérito, ok, faz parte do jogo. Se a bancada dos trabalhadores não teve força suficiente para, no Congresso, mudar o que foi colocado, as propostas, não há o que reclamar. O jogo foi jogado democraticamente. Mas eu faço aqui as críticas que eu acho que tem que fazer e que eu vejo no dia a dia que surgem. Por exemplo, vou pontuar algumas rapidamente aqui, porque, como disse o doutor Pastor inicialmente, o tempo é muito curto, mas a gente vai colocar algumas que eu vejo que não foram positivas, porque vivemos num país gigantesco. Nós não falamos da Suíça, que só a cidade de Altamira, no Pará, territorialmente, é 3 vezes maior que a Suíça. Então, não dá para comparar com certos países da Europa, tá? Porque outra cultura, o tamanho territorialmente falando, e o Brasil é um continente. E o direito do trabalho, às vezes, não abarca e não contempla as necessidades legais de adequação de situações. Seria a negociação coletiva o ideal. Mas aí, dentro dessas mudanças que ocorreram, uma que eu vi que foi muito prejudicial aos trabalhadores, principalmente do campo, foi a das horas em itinere, por exemplo, essas mudanças. Nós tínhamos, antes da reforma, a possibilidade do trabalhador receber, quando o local era de difícil acesso e não servido por transporte público, um pagamento por esse período que ele ficava dentro do ônibus ou dentro da condução que levava ele até o trabalho. Isso se verifica muito no campo. Eu tive, o ano passado, no Mato Grosso do Sul, e aí nós verificamos que tem locais em que o sujeito sai da cidade para ir para a destilaria de álcool, ele leva 1h30 para ir, 1h30 para voltar, quando não chove, porque o ônibus pega estrada de terra. Então, ele era remunerado por esse período, porque o empregador interessou para ele montar essa usina, essa destilaria lá longe. Então, ele arca com essas consequências. Aqui não, nós temos condução de todos os tipos. Agora, nesse fundão, nesse Brasilzão que a gente desconhece, profundo aí, tem muito problema. E esse sujeito era remunerado com essas horas em itinere. Esse tempo despendido era remunerado. Agora, acabou, poderia modular de forma mais adequada, verificando essas peculiaridades locais, porque lá houve muito prejuízo. A gente tentou negociar algumas cláusulas para contemplar a perda dessas horas em itinere. Alguns casos sim, outros casos não. E eu vi que foi um prejuízo para esses trabalhadores que trabalham nessas localidades especificamente. Então, a regra foi para todos e eu vejo que houve um prejuízo para esse segmento, principalmente na zona rural. Outro item que a gente precisa estudar melhor, porque aqui ou pode tudo ou não pode. A demissão em massa, a dispensa coletiva. A dispensa coletiva é algo que precisaria ser cuidado com mais atenção. Nós precisaríamos, assim, criar uma regra específica, porque dispensa coletiva, nós sabemos que temos aí 80% das empresas têm até 12 empregados. Não dá para você achar que o empregador que tem 12 empregados, ele vai chamar o sindicato para dispensar 2. É coletivo, 3. Mas grandes empresas, e eu também volto à prática, no interior de São Paulo, são geradores até da fonte da economia local. Tem cidadezinhas de 4, 5 mil habitantes que a usina de álcool, a destilaria de álcool, ela que faz tocar a economia local. Quando há uma dispensa em massa, há uma crise social ali dentro da empresa, uma crise econômica dentro da empresa, porque há, e no município. Então, o critério da negociação deveria ser, para esses casos, do sindicato chegar e exigir ou conversar com a empresa que se tivesse critérios no sentido de dispensar os mais novos, os que estão próximos da aposentadoria, que você, a hora que você cria esses critérios, você diminui o impacto dessa dispensa coletiva naquela localidade. E isso ocorre muito. O que sai muito é na imprensa. Então, o Supremo já julgou que tem que negociar, mas se o sindicato simplesmente sentar, negociou, a empresa acaba dispensando. Não há como impedir o empregador de dispensar. Não existe regra no Brasil que impeça o empregador de promover uma dispensa coletiva. Liberdade econômica. Mas
o intuito de vedar a dispensa coletiva sem qualquer critério é evitar esse problema social que nós temos nas pequenas cidades, que o grande empregador, às vezes, entra em crise e dispensa uma boa parcela da população daquela cidade. Então, isso precisa ser melhor adequado, creio eu. Sindicatos, homologação no sindicato. O sindicato nunca segurou, o sindicato sempre ajudou as empresas nas dificuldades a resolver problemas. Muitas vezes o escritório se liga para o sindicato, falta pagar isso, parcela, veja, acabaram, o sindicato ficou sem informação nenhuma, aquilo ali chegava para o sindicato tinha pelo menos um parâmetro do que ocorria dentro das empresas para poder questionar, reivindicar, tentar melhorar algumas situações. Acabou com a homologação dentro do sindicato, acabou esse contato com o trabalhador, porque o número de sindicalizados é pequeno no Brasil, a gente sabe disso. E aí, sem a listagem da contribuição sindical obrigatória, que vinha com os nomes e pelo menos com o piso, para mostrar quanto que pagou, 30 avos, e sem a homologação, o sindicato não tem informação. Com o grande desemprego aí fora, o trabalhador não vai para o sindicato denunciar, porque ele tem medo até de perder o emprego, e, enfim, você cria uma dificuldade. Essa restrição dificultou, creio eu, para o sindicato atuar, criou uma barreira aí para o sindicato ter informações, ainda mais agora, com essa lei de proteção de dados, né? Então, assim, complicou. Uma outra questão que eu achei bastante complexa e que foi criada com a reforma foi a questão da parametrização do dano extrapatrimonial. Ou seja, eles criaram uma tabela para dano moral. Então, assim, esse é um assunto bastante sensível, na hora que a gente trata disso. Quando é certo que existia uma cultura de pedido de dano moral na justiça, até certo ponto foi interessante segurar um pouco isso, porque tinha colegas que na petição tinha que ter o dano moral. Olhou feio, é dano moral, não é por aí. Mas você colocar na reforma uma tabela relacionada ao dano moral, no artigo 223b da CLT, conforme a ofensa leve até o último salário, 3 vezes o último salário, ofensa de natureza média 5 vezes, natureza grave 20 vezes, natureza gravíssima 50 vezes. Quer dizer, você mensura o valor da vida humana com base no salário que ele ganha, não existe aquela liberdade para o juiz verificar o que aconteceu, o que ocorreu de fato, que é aquele exemplo dado que ficou famoso. Se o empregado que ganha R$ 1.500 está no elevador, junto com o seu empregador, que ganha R$ 30 mil, e por um problema, culpa de terceiros, aquele elevador cai, os dois vêm a falecer. A família do empregado recebe R$ 79 mil, morreram no mesmo acidente, pela mesma causa, e do patrão, R$ 1.500.000. Então, ou seja, mediu-se o quanto vale a ausência desse ente querido em função do que ele ganha por mês. Então, isso aí me parece bastante inadequado. Então, outra figura que nos parece uma jabuticaba, que eu desconheço que haja em outras legislações, em outra legislação, é o autônomo exclusivo, ou seja, o 442, letra B da CLT, possibilitou que o empregador contrate para qualquer atividade que esse empregador tenha um autônomo com exclusividade de forma contínua. Ele faz a inscrição na prefeitura como autônomo, recolhe INSS e vai prestar o seu serviço de forma contínua e com exclusividade para esse sujeito na condição de autônomo. E não tem, se ele cumpriu esses requisitos, não há como se caracterizar o vínculo empregatício do artigo 3º. Então, qual a finalidade? Deixou aberta demais essa questão, porque ela pode... A maioria dos empregadores tem boa intenção, não quer o mal do seu empregado. Eu acho que não. A maioria que eu conheço quer ver o empregado melhorar de vida, melhores condições, mas a gente sabe que quando a lei deixa essa abertura para interpretação e várias possibilidades, há um desvirtuamento da coisa toda. E, por fim, o que reflete negativamente para todos os trabalhadores, indistintamente, foi a alteração que fez com que os sindicatos perdessem totalmente seu poder negocial. A função está ali bonita, negociado sobre o legislado, mas, na prática,
sem o poder, que são algumas condições para que o sindicato possa sentar à mesa com o empregador e negociar com ele condições melhores de salário, porque sindicato faz lei. Nós temos a Constituição Federal, nós temos a CLT, mas o sindicato ele tem esse poder legiferante, que é por meio da negociação que surge a convenção e o acordo coletivo, são leis específicas de certas categorias para certos momentos, para moldar situações difíceis. E eu acho que deve haver negociação em pé justo também, não é só negociação para melhorar, não. Porque muitas vezes você negociando uma condição menor em termos de direitos, mantém posse de empregos por determinado período, para que não haja dispensa, porque realmente tem segmento que não vai bem. Se não vai bem, não tem como você reivindicar melhorias ou aumento salarial, o PLR. Não, é manter empregos até a empresa se recuperar. Nós não somos defensores da terra arrasada. Nós queremos, quanto maior for a empresa e mais trabalhadores tiver, mais sindicalizados nós podemos ter, mais gente na categoria. Não quero ver empresa fechada, não. Agora, quando você desequilibra esse poder negocial do sindicato, porque o peão, como fala assim de forma carinhosa, o peão quer saber de salário. É óbvio que ele gosta da convenção coletiva com cláusulas de os benefícios indiretos ali, mas a hora que a coisa que ele chega no sindicato, ele liga, quanto foi o dissídio, o aumento do dissídio? Que nem que tem conflito, mas popularmente chama assim. Ele quer saber disso, porque com o salário dele, ele resolve o que ele faz, ele melhora de vida, se ele faz o que ele quer fazer, enfim. Ele quer resolver a vida dele com o salário dele. Quem pode fazer isso por ele hoje é o sindicato, porque não tem lei que diz que o empregador é obrigado a conceder determinado reajuste salarial para o empregado. Isso acabou. Não existe na lei nenhuma regra, no ordenamento jurídico, nenhuma lei que diga, o empregador tem que repor a inflação no final do mês. Então, por pior que seja o sindicato hoje, ele por negociação coletiva, repôs no mínimo a inflação ou conseguiu um aumento real, ou pelo menos fazia isso. Mas eu acho que o grande mal que ocorreu para os trabalhadores foi esse desequilíbrio no aspecto negocial dos sindicatos, porque tirou ele da jogada. Então, o trabalhador foi colocado ali diretamente para falar com o seu empregador e resolver com ele as questões que deveriam ser, temas que deveriam ser resolvidos coletivamente. E eu vou dizer por que foi esse enfraquecimento. Primeiro, olha se o sindicato tem condições de, em pé de igualdade, sentar à mesa com o empregador e conseguir melhorias. Nós estamos falando aqui de direito de trabalho, reforma trabalhista, é isso. O reflexo disso é gigantesco na relação empregado-empregador, enfraquecimento dos sindicatos. Porque ele, como eu disse, ele consegue reajuste salarial, porque o resto é besteira. Bom, necessidade do comum acordo veio até nós. Né? Antigamente, você mandava a pauta de negociação para o empregador, ele não negociava, suscitava o dissídio no TRT. Suscita o dissídio coletivo, o TRT diz que cada um quer seu, reajuste, enfim. Hoje, para fazer isso, eu tenho que pedir autorização para o empregador, comum acordo. Como é que eu vou? Com um cara que não quis negociar comigo, mandou a pauta, não quero negociar com você. Eu tenho que pedir autorização dele para ele suscitar dissídio no tribunal? Isso não tem lógica. Como é que ele vai me dar autorização? E o tribunal me disse que eu não preciso de autorização se eu fizer greve. Então, a greve virou um pressuposto processual, gente. O que acontece? Eu tenho que subir num caminhão de som para chamar os trabalhadores. Gente, nós negociamos com o seu empregador, ele não concedeu. Eu preciso ir para o tribunal suscitar dissídio coletivo. Vamos fazer greve, senão não tramita, ele não vai dar o comum acordo. Isso aí é inconcebível. Virou um pressuposto processual. Eu já fiz isso. E aí suscitei dissídio na 15ª região, estado de greve lá, paramos e fomos para lá. O tribunal, o TST, criou outra atividade, dizendo, você não quer dar o comum acordo para o sindicato? O que acontece? Então, você tem a outra atividade, a súmula, que tratava da outra atividade. Então, equilibrou. Não quer negociar? Prevalece a convenção até que você negocie com o sindicato. Mas agora a reforma trabalhista veio dizer o quê? Veio dizer que, o 614, se não me engano, que a duração da convenção e acordo coletivo é no máximo de 2 anos e vedada outra atividade, nem as partes podem estipular isso. Então, está descompensado. Eu fico na mão do empregador, porque se eu for para dissídio, não consigo ir, eu tenho que fazer greve. Categoria pulverizada não tem greve. Tem greve na indústria. E aquelas categorias são gigantescas, mas tem 5 ali, 10 aqui. Como eu vou fazer greve com merendeiro escolar? Greve no comércio, nas lojinhas que tem 5, assim, 10 ali. Então, está travado. O sindicato está vendendo o resto dos direitos que ele tem na convenção para não ir para dissídio. E quando vai para dissídio, aplicam lá no TST os precedentes, arrebenta com todas as conquistas. Isso repercute na vida do trabalhador. Isso a reforma trabalhista fez. Não é direito sindical, é tudo isso aqui, é tudo, porque refletiu diretamente na condição de vida de salário do trabalhador. Segundo, todo mundo fala da contribuição, mas o que tem a ver? Está defendendo contribuição aqui, César? Não. Mas nós tínhamos uma contribuição compulsória
e que o trabalhador pagava um 30 avos por ano, quem ganha R$ 1.500, pagava R$ 50 por ano para mandar para os sindicatos 1,5 bilhão. 1,5 bilhão dividido por 10 mil sindicatos, dava 150 mil aí, por ano, em média, cada sindicato, por ano, para manter a estrutura. Acabaram com a contribuição compulsória. Só que mantiveram o sistema S dos empregadores, 19 B de bola por ano, que é uma contribuição patronal para as empresas. Acabaram com aquele 1,5 bi que a gente sobrevivia. Mantinha estrutura, advogado, economista, diese, carro de som, benefícios, cesta básica. Acabaram. O outro manteve, 19 bi. Não descompensou? Não descompensou. E outra, proibiram outras contribuições. Súmula vinculante 40 do Supremo Tribunal, que proíbe a contribuição confederativa do não associado, e o precedente normativo 119 do TST, que proíbe qualquer outra contribuição que não seja para o associado, dizendo que tem que ter autorização. Acabaram com a sindical e mantiveram aquela jurisprudência que existia antes da contribuição sindical ser facultativa. Então, tem que revogar para que possa. Não existe a possibilidade do seu sindicato sobreviver sem qualquer contribuição. Isso desincentiva a sindicalização. Então, há uma descompensação notória nesse caso. Não tem, é matemática. E, por fim, a terceirização da atividade fim. A terceirização da atividade fim criou um problema seríssimo tanto para o empregador quanto para o empregado. Bom, você pode transferir parcela das suas atividades para terceiros. O que significa a terceirização da atividade? Antes podia só atividade meio. Uma escola não poderia terceirizar o professor, que a atividade fim é a prestação de serviços educacionais. Uma metalúrgica não poderia terceirizar os meninos que manipulam lá a extrusora, a injetora, porque fabrica parafuso, a atividade fim é metalúrgica, poderia terceirizar a portaria. Agora não, abriu, escancarou, vamos terceirizar tudo. Mas qual que é o grande problema disso? Mas diminui custo, mas precisa ver a qualidade de emprego do terceirizado. Por que não nas mesmas condições? Por que não aceitaram terceirizar, mas com o salário da categoria principal? Não, é terceirizado. E aí é um desenquadramento. Esse é o grande problema. A hora que você terceiriza 80 empregados metalúrgicos dentro de uma empresa metalúrgica, está todo mundo na sua máquina lá, fabricando parafusos. O empregador hoje pode pegar todos eles, dispensar os 80 metalúrgicos, tem o piso metalúrgico, tem a convenção dos metalúrgicos, as conquistas históricas, dispensa os 80. Contrata uma empresa interposta, vinda de fora. Todos esses 80 pela empresa interposta vão trabalhar dentro de uma empresa metalúrgica, numa máquina metalúrgica, desenvolvendo uma atividade metalúrgica. Só que eles não são mais trabalhadores enquadrados como trabalhador metalúrgico, porque o enquadramento sindical no Brasil se dá pela atividade do empregador. E o empregador desses terceirizados não é mais um dono da metalúrgica, é o prestador, é a empresa prestadora de serviços terceirizados. Então, não se aplica mais a norma metalúrgica, ele faz tudo que o metalúrgico faz, mas não é metalúrgico. Não se aplica a norma dos metalúrgicos e o próprio empregador, ele vai ser um empregador sem empregados, porque ele não vai negociar mais com o sindicato dos trabalhadores metalúrgicos, porque agora ele é uma empresa sem empregados, os empregados dele são prestadores de serviço. Então, isso nós precisamos ver, isso tem que mexer nisso aí, dar uma adequada. Desenquadra patrão, empregado, vai ser a médio prazo todo mundo terceirizado. E aí, o que eu peguei do Diese? Enfraqueceu, e isso tem reflexos na vida dos trabalhadores? Sim. Diese, 2010, negociações coletivas gerais no Brasil. E agora, encerrando mesmo, que eu já estou com 22 minutos. 4,5% das negociações salariais em 2010 tiveram reajustes abaixo do INPC, só 4,5%. 7,8% das negociações salariais em 2010 tiveram reajustes iguais ao INPC. E lá em 2010, 87,7% tiveram reajustes acima do INPC com aumento real. 87%, lá em 2010. Vamos agora para 2021, que não fechou 2022 ainda, só temos até setembro. 2021, 46% das negociações abaixo do INPC. Lá era só 4,5%, agora 46%. 38% igual ao INPC e somente 15,3% das negociações aumento real. Não preciso dizer mais nada. Descompensou a relação empregado-empregador, isso reflete o quê? Na vida do empregado. Cláusulas, se perderam cláusulas para evitar o dissídio coletivo e os salários estão achatados. Então, essa é a realidade que eu coloco para vocês sob a ótica do movimento sindical.
Ah, tem muito sindicato ruim? Tem. Precisamos acabar, talvez, até com 50%. Mas não é por aí. Você não pode o remédio matar e não resolver o problema, tá? Enfim, rapidamente era essa análise que eu queria fazer sobre o ponto de vista, volto a dizer, do movimento sindical, que estão dizendo aí que vai fazer reforma da reforma. Não tem tempo de fazer reforma da reforma, tem que fazer alguns ajustes que a gente defende, pontuais. E contrato intermitente sendo mal utilizado, muita coisa para ser falada. Mas, resumidamente, é isso, 23 minutos, você falou de 20 a 30, 23 minutos, doutor Renato. Está aí o que eu gostaria de passar para vocês e agradeço a atenção. Muito obrigado. Tudo bem, doutor César. Parabéns, doutor César. Muito obrigada. Desculpa, doutor José Renato, ter te cortado aí, mas gostaria de parabenizar pela exposição, agradecer novamente, doutor César, por ter aceito aí nosso convite, em nome de todos eu agradeço. Vamos passar já para a exposição do doutor Eduardo Pastore, para a gente aí não perder muito tempo. Deixa eu só rapidamente fazer a apresentação do mini currículo, acho bonito falar mini currículo, né? Porque é tão extenso o currículo, mas do doutor Eduardo Pastore, que é advogado trabalhista consultor, mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo, assessor jurídico da Federação do Comércio de São Paulo. Com a palavra, doutor Eduardo Pastore. Obrigado, Luciana. Obrigado, José Renato, Riva. Obrigado a todos os demais que estão, doutor Ivonei, que estão aqui presentes. Agradeço o convite e principalmente para o povo todo que está aí virtualmente nos escutando, nos vendo às 7 horas da noite, 7 e pouco, né? Bom, minha missão, então, agora, o César já falou mal da reforma trabalhista, agora fica com a parte de falar bem. Então, vamos ver se eu consigo falar alguma coisa positiva aqui desta reforma. A primeira reflexão que eu gostaria de trazer para vocês aqui é de cunho filosófico, o que envolve as premissas da reforma trabalhista e a sua concepção. Os políticos se apropriaram da reforma trabalhista em 2017, dizendo que ela veio para criar empregos. O César apontou bem aqui. Os políticos se apropriaram da reforma trabalhista. Isso foi um discurso político. Por que foi um discurso político? Porque nenhuma lei sozinha, trabalhista, ingenuidade a gente imaginar que a lei nasce, trabalhista, sozinha ela, criou emprego. Agora, os políticos se apropriaram, e eu concordo com o César, houve uma apropriação indevida desse discurso, e soltou no mercado. E nós passamos a acreditar que a Lei 13.467 ela veio originalmente para criar empregos, e não foi seu objetivo. Se a gente fosse, só título de reflexão aqui, se a gente fosse partir da premissa e acreditar que lei sozinha tem condições, principalmente de cunho trabalhista, de criar emprego, a gente teria que revogar a CLT. Porque a CLT, em 1943, ela está dizendo o seguinte, lá no artigo 3º, que todo trabalhador empregado, subordinado, todo aquele trabalhador que tem subordinação está dentro da CLT. Ela prometeu muitos empregos também, não foi? Não falou isso? Ó, todo trabalhador subordinado tem que estar na CLT. E por que a gente tem 50% da força de trabalho hoje na informalidade? Eu vou dizer que a CLT não cumpriu o seu papel e tem que ser revogada porque não gerou os empregos que ela prometeu, porque, afinal de contas, ela disse que todo trabalhador subordinado tem que estar dentro do artigo 3º. E por que não está? Se a CLT, inclusive, tem 80 anos, está aí. Porque ela sozinha não dá conta disso. A CLT jamais daria conta de gerar emprego. A gente sabe que o emprego é um ato complexo, né? Depende de vários setores, né? Uma legislação trabalhista amistosa, crescimento econômico, um ambiente de menos litigiosidade, enfim, é um ato complexo. Por isso que eu faço essa primeira observação aqui, colocando essa reflexão com relação à reforma trabalhista. E o que a reforma trabalhista ela veio fazer, já que ela não veio com a missão principal de gerar emprego? Ainda que ela tenha proporcionado a geração de empregos pela via indireta. E eu vou já dizer o porquê. Qual foi o objetivo da reforma trabalhista? Se ela não veio principalmente para gerar emprego. Ela veio com 3 objetivos muito claros, muito bem definidos na sua estrutura. Primeiro, desburocratizar algumas normas trabalhistas, esclarecer algumas normas trabalhistas que estavam obscuras até então. A gente não tinha ideia de como é que elas estavam funcionando, estava muito
não estavam muito claras. Então, a reforma trabalhista ela veio para clarear algumas normas trabalhistas. Primeira coisa foi isso. Segundo, ela veio racionalizar o processo do trabalho, porque ela trata também de algumas questões de processo do trabalho. E terceiro, ela veio, pela via indireta, buscar a segurança jurídica. Trazer segurança jurídica para quem? Para empregados e para empregadores. E para os empregadores, segurança jurídica é importante, por quê? Todo mundo sabe aqui, eu sou aluno de todos, vocês são os professores, a gente sabe que num ambiente amistoso com segurança jurídica, você tem investimento. Investimento, o sujeito que investe tem que ter previsibilidade. Saber que uma norma jurídica trabalhista, por exemplo, ela não vai ser interpretada totalmente diversa daquilo que está escrito. Com previsibilidade, quem tem capital, quem tem dinheiro, investe no país. Quem investe, cria emprego. Vejam, a reforma trabalhista, ao longo desses anos, ela proporcionou isso. A geração de emprego pela via indireta. Lógico que outros fatores tiveram influência nesse contexto. Então, veja, de 2017 até 2020, véspera da pandemia, nós tivemos geração de 3 milhões de empregos durante a vigência da reforma trabalhista. Mas você está dizendo, então, que ela necessariamente criou empregos. Eu estou supondo que ela teve alguma influência, porque não dá para dizer que ela gerou esse tanto de emprego pela via indireta, mas, pelos propósitos que ela trouxe, eu acredito que pela via indireta ela tenha contribuído com alguns desses empregos, desmistificando a ideia de que durante esse período, antes da pandemia, a reforma precarizou as relações de trabalho ou não gerou os empregos que a gente está vendo, verificou que aconteceram ao longo desse tempo, os 3 anos. Portanto, eu faço essa primeira reflexão, para a gente olhar aqui para a reforma trabalhista sob outra ótica, desmistificando e deslocando um pouco essa questão de que reforma é emprego, lei é emprego. Não. Lei trabalhista boa, amistosa e de fácil compreensão e principalmente previsível ajuda na geração de emprego pela via indireta. Bom, e o que a reforma trabalhista trouxe de novidade que, na minha opinião, ela traz segurança jurídica e trouxe benefícios tanto para empregados quanto para empregadores. Vamos começar aqui pelo tema Vou pegar aqui um exemplo aqui que todos nós vivemos aqui na prática, aquele fato do trabalhador que estava insatisfeito com a sua empresa e não queria mais ficar lá, porque estava bravo, não queria mais ficar naquela empresa X. E, por outro lado, o empresário também não queria mais aquele empregado, porque já estava numa relação totalmente destruída, só que o trabalhador não pedia as contas porque ele não queria perder os direitos dele, e o empregador não mandava a conta porque não queria pagar os direitos dele. Não é assim? A gente não vivia isso? De repente, veio a reforma trabalhista e fez o quê? Falou assim, olha, vamos estabelecer uma racionalidade aqui, fazer uma demissão por consenso. Como é que é isso? Você empregado perde um pouco, você empregador perde um pouco. Nós fazemos um acordo, tudo isso vai para a justiça, a gente acerta sem briga. E você, trabalhador, recebe um dinheiro no ato, sendo que você ia receber esse dinheiro, sabe quando? Se entrasse com uma ação trabalhista contra a minha pessoa, isso empregador, depois de 5 anos. Ou seja, esse foi um benefício, esse foi um requisito da reforma trabalhista que prejudicou ou ajudou os trabalhadores, inclusive. Eu entendo que pacificou grande parte dos litígios, evitando que você ficasse, inclusive, nesse ambiente tóxico, onde o empregado não queria ficar mais lá, o empregador também não queria que o empregado ficasse, e no final das contas você tinha aquele ambiente totalmente nefasto dos dois lados. Penso eu que a reforma trabalhista aqui, ela veio, isso é prejuízo ou é ganho para as duas partes? Entendo que seja um ganho, inclusive em termos de segurança jurídica e de recebimento das verbas num valor um pouco menor, lógico, mas de uma maneira muito mais rápida, quase que instantânea, por parte do empregado. Isso é um ponto, na minha opinião, é um aspecto positivo da reforma trabalhista. Outro ponto, a terceirização. O César citou aqui a terceirização, né? Quando a reforma trabalhista veio, inclusive numa outra lei, mas encaixou na reforma trabalhista, dizendo o seguinte, agora pode terceirizar a atividade fim, o que a reforma trabalhista fez nesse quesito? A partir desse momento, não se discutiu mais o que é atividade fim ou meio. Mas houve prejuízo? Como prejuízo? Quando a gente levava para o juiz do trabalho dizer o que é atividade fim ou meio de uma empresa, por acaso o juiz do trabalho entende de negócio? O juiz do trabalho entende de lei.
Só que ele que tinha, olha só que coisa interessante, o juiz do trabalho que precisa se miscuir na atividade econômica da empresa para dizer se a empresa terceirizou a atividade fim ou meio. Isso gerava uma insegurança jurídica danada, uma litigiosidade enorme, muitos processos que, no final das contas, só alimentavam os advogados que tinham interesse em entrar com essas ações para poder discutir a questão da atividade fim e meio. Ah, mas os advogados ficam bravos que eu digo isso? Sim, mas é a verdade, é o que eu sinto. É o que acontecia, tanto que depois que se passou esse momento, não se discute mais, reforma trabalhista, não se discute mais atividade fim e meio. O que aconteceu naquele momento da reforma trabalhista que dizia que não podia mais, que podia terceirizar a atividade fim, alguns vieram com a ideia do Armagedon, seria o fim do mundo, quando as empresas terceirizassem a atividade fim. O que aconteceu de 2017 para cá? Por acaso a empresa terceiriza efetivamente a sua atividade finalística? Eu entendo que não, porque um dia que o empresário resolver terceirizar a sua atividade finalística, ele vende a empresa dele. E terceiriza aquilo que interessa para ele agora, aquele core, aquele núcleo da atividade econômica, ele não vai terceirizar. E mais do que isso, além da reforma trabalhista pacificar essa questão da atividade fim meio, primeiro, desmistificar a ideia de que na terceirização da atividade fim iria existir empresa sem empregado, diretamente contratado. Isso não é verdade. Terceiro, a terceirização proposta pela reforma trabalhista encareceu, ela ficou mais cara. Ou seja, a reforma trabalhista não veio para desregulamentar a terceirização, muito pelo contrário, para precarizar o trabalhador terceirizado. Tanto que ela encareceu a terceirização. Hoje, para você terceirizar, todos sabem aqui, você tem que o empregado tem o direito de usar o ambulatório médico da contratante, coisa que o terceirizado antes não tinha. Pode usar, inclusive, o refeitório do contratante, coisa que antes da reforma trabalhista o terceirizado não tinha direito. O terceirizado pode, inclusive, encaixar na convenção coletiva dos trabalhadores diretamente contratados, coisa que não existia antes da reforma trabalhista. Tudo isso foram ampliações de direitos para o trabalhador terceirizado. Então, o que a reforma trabalhista fez foi conceder mais direitos para os trabalhadores, inclusive com a terceirização, desmistificando a questão, tirando do foco a terceirização, a atividade fim, e aí passou-se a entender, a partir de 2017, que a reforma trabalhista mudou a concepção da terceirização. Antes da reforma trabalhista, o juiz do trabalho ficava preocupado com o que a empresa ia terceirizar. Depois da reforma trabalhista, passou-se a pensar em como ela vai terceirizar, que é muito mais importante do que pensar no quê. A empresa pode terceirizar, desde que esteja dentro da lei e de todos os princípios de dignidade, pode terceirizar o que ela bem entender, desde que ela cumpra os requisitos da terceirização da reforma trabalhista, que inclusive encareceram, e mais uma vez eu reforço aqui, a própria terceirização por conta da concessão, da ampliação dos direitos para os trabalhadores terceirizados. Não houve precarização e não houve eu não entendo que aqui houve qualquer retrocesso, muito pelo contrário. Outro aspecto importante da reforma trabalhista, que penso eu trouxe aqui um benefício muito grande, é a regulamentação do teletrabalho. Graças à reforma trabalhista de 2017, que tem aqueles artigos no artigo 75A, que tem aqueles itens cravados no artigo 75A, é que o teletrabalho, então, até então, estava difuso no ordenamento jurídico, artigo 6º da CLT e mais outros artigos, e, de repente, você tem o teletrabalho consignado lá no artigo 75. Graças a essa regulamentação que a gente conseguiu no teletrabalho, que a gente conseguiu passar pela pandemia sem que o que estava ruim ficasse pior ainda. E digo mais, o teletrabalho, o princípio do teletrabalho está debaixo do princípio do negociado sobre o legislado, do artigo 611-A da reforma trabalhista, ou seja, as empresas, os sindicatos puderam, inclusive, num momento de pandemia, negociar outros benefícios para o teletrabalho que estavam além da lei. Através do quê? De negociação coletiva, princípio do negociado sobre o legislado. Isso foi bom ou foi ruim para o trabalhador? Quando você preserva empregos e você preserva empresas, porque você tem mecanismos que conseguem fazer você passar por uma crise severa dentro do teletrabalho, isso é ruim ou é bom para o trabalhador e para a empresa, e para o empregador? Eu acredito que seja positivo. Então, veja, você tem, inclusive, na questão do negociado sobre o legislado, já que a gente está tratando desse tema, não há por que se falar em hipossuficiência ou precarização nas relações de trabalho, nas negociações coletivas, porque
Esse princípio que tanto se combateu, o que ele diz? Basicamente, o 611A da CLT, princípio negociado sobre legislado. Se os sindicatos quiserem negociar alguma coisa que esteja além da lei ou diferente da lei, pode negociar, princípio negociado sobre legislado. Ah, mas eu, trabalhador, estou entendendo que você, sindicato X aqui, não pode mais negociar não, porque isso vai me prejudicar. Manda uma mensagem para os sindicatos trabalhadores, não negocia. E se eles não negociarem esses direitos, o que acontece? Prevalecem todos os direitos da CLT. Não há perda de direitos, não há precarização nas relações de trabalho por conta desse princípio. Muito pelo contrário. Ah, mas a reforma trabalhista, ela trouxe um problema com relação à desorganização da natureza dos sindicatos, porque ela tirou a contribuição obrigatória. Sim, ela retirou a contribuição obrigatória e manteve as contribuições voluntárias. Os sindicatos se modernizaram, os sindicatos se educaram, os sindicatos amadureceram, por conta, justamente, de saberem que, a partir daquele momento, de 2017 para frente, teriam que brigar, lutar para terem as contribuições voluntárias. Isso que a reforma trabalhista trouxe. Mas não mexeu com a questão da representação por categoria econômica, natureza jurídica do sindicato. Sim, mas isso não é objeto da lei ordinária, isso aqui que vai ter que ser acertado agora, através de uma PEC, mudança na Constituição, artigo 8º. Ah, mas precisamos mais, desorganizou. Sim, ela trouxe uma outra realidade, e eu reconheço, inclusive, e mexeu muito com os sindicatos, porque ela tocou num ponto difícil. O César colocou aqui, eu concordo, ele bem colocou, o custeio dos sindicatos. Aliás, isso traz um problema para sindicatos de empregados e empregadores. Precisamos resolver esse problema? Concordo plenamente com o César, precisamos sentar à mesa para efetivamente acertar essa questão. Não estou dizendo com isso que a reforma trabalhista ela também é perfeita, ela provocou um gap aí, lógico. E aí, César, a gente sabe as consequências disso para os dois sindicatos. Então, nós precisamos fazer esse ajuste agora. Quem sabe agora, outro dia, conversando com uma pessoa, eu falei assim, olha, talvez, justamente por a gente estar agora num governo que encarna a figura dos trabalhadores de esquerda, talvez o Lula, César, seja a pessoa mais adequada, que tenha mais força para a gente colocar essa pauta na mesa agora para poder fazer essa nossa reforma sindical. O Lula, no governo que vocês estão aqui. Eu reconheço isso. Por quê? Porque é um governo que traz mais segurança para o trabalhador por conta da sua identidade, com a sua causa. Então, vejam, para ir terminando aqui minha exposição, além desses avanços que a reforma trabalhista trouxe, ela trouxe também o Instituto da Jurisdição Voluntária. Então, em vez de nós ficarmos aqui brigando, ingressarmos com uma ação trabalhista, vamos para a Justiça do Trabalho, onde a Justiça do Trabalho analisa o princípio da boa-fé, dos vícios de consentimento, verifica se não há qualquer irregularidade naquela manifestação de vontade do trabalhador e empregador, e vamos lá para a jurisdição voluntária, vamos lá homologar um acordo na Justiça do Trabalho. Isso diminui a litigiosidade, isso pacifica, reina a pacificação social, e mais importante do que qualquer outra coisa, o trabalhador, em vez de ficar esperando 7 anos receber os seus direitos numa ação trabalhista, recebe lá na hora que o juiz homologa. Isso não é uma evolução da reforma trabalhista? Eu penso que é uma evolução da reforma trabalhista. E, por fim, nós temos a grande e polêmica questão da diminuição das ações que a reforma trabalhista provocou. Então, isso nós sabemos aqui, todos são advogados, vocês sabem aqui melhor do que eu o que isso significa, mas é o argumento que se coloca muitas vezes, tá vendo, aqui tirou lá o direito do trabalhador, do acesso ao judiciário, porque diminuiu, o sujeito ficou com medo. Não, a reforma trabalhista não poderia mudar o princípio constitucional de livre acesso ao judiciário, é uma lei ordinária, como é que ela vai mudar isso na Constituição? Agora, o que ela fez no quesito racionalização do processo de trabalho, que, aliás, não tem nada a ver com geração de emprego, mas tem a ver com segurança jurídica. O que ela fez, a reforma trabalhista? E aqui eu vou ser muito franco, aberto, e aqui, Luciana, falando assim para os advogados, e vão entender o que eu estou falando, racionalização do processo significa acabar com aquela selvageria que existia antes da reforma trabalhista.
e advogados entrando com 25 pedidos, sabendo que o reclamante tinha direito a 2. E qual que era a pena que esses advogados tinham se, por acaso, dos 25, eles perdessem 23? Nada, 0. Então, a reforma trabalhista veio dizer o seguinte, é que o Supremo mudou isso, mas o que a reforma trabalhista veio dizer? É importante que se diga. Ela veio dizer o seguinte, vamos racionalizar o processo de trabalho. Ninguém vai dizer que o trabalhador não pode entrar com a ação trabalhista. Que isso? Se a lei dissesse isso, colocasse isso, seria declarado inconstitucional no mesmo dia. Ela veio simplesmente dizer o seguinte, quer entrar com uma ação trabalhista, está lá o seu direito de acesso ao judiciário preservado. Agora, entrem com pedidos factíveis, peçam aquilo que é de direito. Antes de 2017, a Justiça do Trabalho era contumazmente desrespeitada. Alguns advogados, em vez de fazer justiça, iam fazer negócio. Por quê? Porque iam fazer acordo, sabendo que o reclamante não tinha direito a mais da metade daqueles pedidos. A reforma trabalhista veio racionalizar isso, veio dizer o seguinte, entre com o que você achar, que entender que tem direito, não tem problema nenhum. Aliás, a qualidade das ações trabalhistas, dos pedidos das ações trabalhistas, melhoraram de 2017 para cá. Por quê? Porque agora é pedido certo, adequado, tanto que as procedências das ações também aumentaram. Isso houve uma racionalização do processo de trabalho, houve até uma consideração, houve até um respeito maior por aquilo que a Justiça do Trabalho vem fazer, que é fazer justiça. Então, essa racionalização do processo de trabalho, que a reforma trabalhista trouxe, que, na minha opinião, foi um grande avanço, foi bom para a Justiça do Trabalho, que julga processos com mais assertividade, vamos dizer assim, diminui a litigiosidade. E por que eu sempre estou batendo na tecla, para ir terminando a minha apresentação aqui, da diminuição da briga, do litígio? Por um motivo muito simples. É só a gente pensar o que a empresa vem fazer nesse mundo. Gerar emprego. Lógico que vem ganhar dinheiro também, mas a empresa tem está na Constituição, sua função social, gerar emprego. Para cada real que o empregador gasta, pagando advogado na audiência, pagando preposto, testemunha, ele podia usar esse real e investir no emprego, porque tem mais segurança jurídica. É simples assim. Então, a segurança jurídica, no que é o terceiro item da reforma trabalhista, que é aquele que eu coloquei aqui, né? Primeiro, simplificar as normas trabalhistas. Segundo, desburocratizar o processo do trabalho. E terceiro, trazer segurança jurídica. Segurança jurídica significa previsibilidade. E previsibilidade, para quem tem dinheiro e quer investir aqui nesse país, é um chamariz muito grande para ele decidir que vale a pena investir num país onde você não tem uma alta insegurança jurídica e uma volatilidade enorme das leis trabalhistas. São esses alguns pontos, alguns aspectos que eu entendo que a reforma trabalhista trouxe. Por isso que talvez, eu não sei se eu estou sendo ingênuo ou incauto aqui, de sempre estar acreditando na reforma trabalhista e sempre entender que ela deu um grande passo em várias direções. Logicamente, César, precisamos fazer alguns ajustes? Sim, eu não estou aqui dizendo que a reforma trabalhista é a panaceia, assim, agora veio aqui a bondade no mundo e está tudo resolvido. Não, nós temos muitas coisas para serem resolvidas nas relações de trabalho. E termino minha exposição aqui dizendo que, falei aqui, César, olha, você sabe disso, hein? Eu não votei no Lula, mas eu acredito que este governo, justamente por ser um governo mais direcionado e mais perto daquilo que o trabalhador identifica como aquele pedaço que é seu mesmo, encarnado na pessoa do presidente da República, é por este motivo, César, que eu sinto que a gente vai conseguir avançar nesses temas e nesses aspectos que você entende que precisam ser modernizados. Nada com uma boa conversa e outro dia para poder resolver essas questões. E para terminar mesmo aqui, eu só termino fazendo uma menção ao meu pai. Outro dia, meu pai, com 87 anos, né, eu estava lá com ele, já almoçando e tal, e aí ele estava conversando sobre as eleições e tal, e eu falei para ele assim, olha, você está reclamando que você está trabalhando muito, você vai trabalhar mais. Porque, no final das contas, eu acho que o que nós temos pela frente é muita conversa, muita negociação, muito embate saudável como esse, que, aliás, a OAB está de parabéns por ter feito, para a gente discutir, refletir, fazer o contraponto, avançar,
todos juntos, em prol do emprego, porque, afinal de contas, né, César, o emprego eu faço analogia, mas, enfim, é o nosso casamento, né? É o nosso casamento. Se um separa, o outro sofre, e o outro não vai ficar um não vai ficar vivo sem o outro. Se bem que algumas separações a pessoa até sobrevive, né? Mas na relação de trabalho, na relação de emprego, a gente está umbilicalmente envolvido um com o outro. Se a gente não precisa se amar, mas pelo menos se respeitar e conseguir conviver bem, já é um grande avanço para a gente conseguir, nas relações de emprego, viver um mundo um pouco melhor, com um pouco menos de conflito, um pouco menos de contenda. É isso que eu gostaria de deixar aqui para todos vocês, e fico à disposição aqui para a gente estar conversando mais um pouco. Eu posso ficar até às 10, viu, Riva? Aí você fica à vontade para fazer pergunta. Parabéns, doutor Eduardo, pelo brilhantismo aí da apresentação, pontuou muito bem todas essas questões aí com relação ao ponto favorável da reforma trabalhista, principalmente no meu singelo ponto de vista. Eu acredito muito que melhorou a qualidade das ações, não só a quantidade das ações, mas a qualidade das ações, né? E isso, no geral, aí para o judiciário no geral, foi muito bom esse ponto favorável, e que o senhor expôs aí com brilhantismo. Agradeço novamente por ter aceito aí o nosso convite, agradeço em nome de toda a diretoria, em todos os membros aí da comissão, ao nosso presidente, doutor Peter, enfim. Agradeço a participação de todos os presentes, não só dos membros, mas todos os amigos, todos os colegas que estão aí presentes, presidente de outras comissões. Eu só gostaria de pedir, se possível for, claro, para que abram a câmera, para a gente registrar esse momento, para que a gente tire uma foto aí desse momento, né, inclusive pode até ser que se repita esse bate-papo lá no futuro, para o próximo ano podemos pensar aí no novo bate-papo, e depois eu quero a palavra para a doutora Rive e para o doutor Ivonei, para fazer aí o encerramento, os agradecimentos finais, e se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão, pode falar também. Doutora Luciana, eu só queria rapidamente fazer reparar algo aqui que foi uma falha minha no início. Eu não a cumprimentei, a senhora é membro da Comissão de Direito Trabalhista. Me desculpe, doutora Luciana Sartori, foi uma falha minha, então eu só quero fazer esse reparo. Obrigado pela presença, agradeço também. César, não tem mais tempo, não, você não volta mais, Santana. Quem não cumprimenta a Luciana, a Riva que falou isso. Não tem problema, foi uma falha, desculpe. Professor, é imprescritível, viu? A sua forma de cumprimentar. Com certeza. Leandro, consegue tirar uma foto para a gente? Luciana, se você me permite, antes de ir para considerações finais, acho que seria interessante abrir aí, são 8 horas, tudo bem que a gente tem um horário para cumprir, mas também aqui, com todo respeito, não é igual a audiência trabalhista virtual, que o juiz vai lá e desliga, encerra com a audiência. Acho que seria interessante deixar aberta aí uma oportunidade para os colegas que quiserem, de alguma forma, fazer alguma pergunta, né, para o doutor Eduardo Pastore, para o professor também César. Temos quase 30 pessoas aqui na sala, creio que tenha aí alguém interessado em fazer perguntas. Vamos tirar uma foto enquanto as pessoas aí se pronunciam com relação a alguma dúvida, alguma pergunta que possa ser feita. Quem que gostaria de fazer a gente ler? Vamos lá, eu posso tirar a foto Leandro, aqui. Consigo. Depois disponibiliza os que puderem aí deixar a câmera habilitada aí, ou de repente colocar uma foto aí de fundo, para que a gente possa fazer essa foto aí, de todos aí. Doutor José Renato, arruma o cabelo, como é de praxe. Vamos lá, então? Ótimo. Foi. Printei a tela aqui. Acho que são duas telas. O doutor Felipe não tinha aberto a câmera, abriu agora. Voltei. Vamos lá, então. Comissão de Direito Penal, a doutora Juliana Fagotti também não, família Fagotti é em peso, outra foto. Vamos lá. Então, vai ter foto? Sim, foto agora, Eduardo, isso. Só um minuto que eu vou virar a tela aqui agora. Sim. A segunda tela agora. Foi. Obrigada, doutor Leandro. Deu tempo. Obrigado.
Muito obrigado, viu? Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Obrigado a todos. Se os colegas quiserem fazer alguma pergunta, aproveitar os nossos mestres aí, fiquem à vontade, né, doutora Luciana? Ou ficaram todos tão reflexivos que as perguntas vão surgir aí depois, no decorrer do final de semana? E foram tão claros também, cada um com o seu ponto de vista, claro, né? E acabou surgindo perguntas. Tem uma pergunta, Tem uma pergunta no site aqui, né? Sim. Quer que eu Pode leia? falar, Leandro. Deixa eu ler aqui. Doutor César, parabéns pela brilhante palestra. Uma das principais metas da lista era acabar ou minimizar com o desemprego no Brasil. Depois de 5 anos da reforma em vigência, o doutor entende que essa meta foi atingida? Oi. A pergunta Obrigado. do Messias. Doutor Messias, obrigada pela presença. Obrigado, Messias. Obrigado pela presença e pela pergunta. Como o doutor Pastore disse, é todo um contexto. Obviamente que foi muito divulgado que iria gerar os empregos, né? Nós entendemos que não, pelos dados que nós temos no Diese. Até o Temer falou isso daí, viu, O Sérgio? Temer falou, na então, época, isso marca, porque está vinculado à política, as mudanças estão vinculadas, né? Você não tem como dissociar o político dessa coisa toda, que ele que faz a lei, que a gente ajuda tal. Mas o que eu tenho a dizer é que a gente precisa, o doutor Pastore deu um fecho aí, fechou a fala dele com algo muito importante. Esse é um momento, eu não acho que esse governo da esquerda, do Lula, não é mais tanto do PT, eu acho que ele é uma coalizão aí de interesses e está muito mais amadurecido. Eu acho que agora nós temos que construir algo em prol do país mesmo, de forma séria, sem estrelismo, sem egoísmo. Nós temos que sentar à mesa as partes. Esse modelo está cansado, esse modelo de sindical não dá para dizer, contribuição obrigatória não cabe mais, exclusividade de base, nós temos alguma coisa mais real, porque só no papel não dá para agir mais, não vai funcionar, mas não dá para fazer isso sozinho. Como eu vou sentar para mudança sindical sem conversar com o patrão, com o Estado? Então, a gente, de forma madura, eu acho que nós temos bons atores no Brasil, muita gente que conhece isso, que vai ser chamada para essa discussão, muitos que estão aqui, eu tenho certeza, podem contribuir, vão contribuir muito para isso. O caminho novo nós temos que achar. Esse que está aqui, na minha opinião, não funciona mais adequadamente. Ô César, se não conseguimos mudar agora, nós não vamos conseguir depois, mas eu acho que o caminho é esse, nós vamos tentar fazer isso. Deixa eu fazer uma observação aqui, que nós vamos concordar na hora que você vai ver você. Olha só isso. Com relação à questão sindical, né, a reforma sindical, como é que pode isso? Como é que a gente pode ter, debaixo de uma convenção coletiva, quer dizer, que é um serviço que os sindicatos prestam para os empregadores, né? O sujeito, todos se beneficiam, ele estando ou não contribuindo para o seu sindicato. Como é que pode? Se todos se beneficiam, como é que nós vamos... Como é que isso do lado das empresas também? Como é que você pode... Como é que a empresa que se beneficia, perfeito, fala assim, olha, mas eu quero continuar me beneficiando dessas cláusulas aqui, mas não quero contribuir com a tua prestação de serviço que você faz. Como é que pode? Isso não casa. Agora, nós precisamos discutir isso dos dois lados. É porque isso vai ensejar nós falarmos de uma mudança na natureza jurídica do sindicato. Aí nós temos que falar de unicidade, pluralidade, negociação por empresa. É um tema absolutamente complexo, mas que a gente vai ter que enfrentar, porque não se sustenta o sistema. E a atividade fim, por assim dizer, do sindicato é essa prestação de serviço para o seu associado, e conseguir as garantias, as cláusulas de garantias de pacificação social. Como é que as pessoas vão usufruir disso sem uma contrapartida? Eu não entendo. E eu também concordo com você que precisamos, sim, falar sobre isso daí, porque isso não casa, né, César? Nós temos que resolver esse negócio aí. Nós temos que chegar a uma parceria sem subserviência, porque os interesses, no final do dia, eles convergem, porque eu não quero destruir a empresa, o patrão não quer pagar mal. O problema é que hoje o empregado reclama que está ganhando mal e o patrão reclama que está pagando muito. Então, às vezes, o Estado interfere nessa relação de uma forma que não é legal. Talvez o grande vilão seja o Estado, achacando aí com impostos, com encargos no empregador, porque direito do trabalho é uma questão social. Agora, o empregador quer o lucro e não tem que ter de onde tirar. Então, a gente vai ter que sentar de forma madura, sem bandeira vermelha, azul, amarela, pensar no país, nas nossas futuras gerações, de forma séria, consciente, sem exageros, rompantes, de forma correta.
não pensando amanhã, nós temos que pensar no futuro dessa terra aqui, e deixar algo construído para que se possa tocar e melhorar cada vez mais. Isso é possível, isso não é sonhar. Agora, desarmados, todo mundo, né, com o melhor das intenções, esse é o objetivo, né? Do empregador estar gerando emprego, é imprescindível dele ter condições disso, e da gente dar uma condição mínima de vida boa para o trabalhador. Mas isso o Estado tem que ajudar a chegar nisso, né, doutor? Senão, se ele interfere prejudicando, é difícil. Ele não pode interferir nessa relação prejudicando as partes. Às vezes ele prejudica. Então, vamos ter maturidade para construirmos uma trilha. César, ninguém entende mais de direito de trabalho que nós estamos aqui, ó. Vocês do lado do empregador e nós aqui do lado dos empregados. Deixar terceiro resolver isso, político e judiciário, é besteira. Nós entendemos disso, poxa. Nós podemos ter a melhor solução para os nossos problemas. Por que pôr na mão de outro? Político e terceiro? Esse eu acho que é o caminho. Vamos pensar. Doutores, temos mais uma pergunta aqui, da doutora Fabiana Burlin. Boa noite. Ainda que um pouco prévia à reforma trabalhista, como os doutores entendem sobre a contratação de PJs, prestadores de serviços que atuam como empregados de fato? Houve um controle nesse tipo de contratação após a reforma trabalhista? Quer que eu possa começar respondendo, Sérgio? Pode, doutor. Olha, a reforma trabalhista realmente não tratou da questão da pejotização. Primeira coisa, não entrou na pauta da reforma trabalhista. Agora, o que me parece a pergunta que foi feita aqui, Luciana, assim, quando é fraude, fraude é fraude. Se você terceiriza errado, disfarçando o empregado de terceirizado, ou PJ, se a gente for tratar da fraude aqui, a gente vai poder falar muita coisa. O que interessa para a gente é olhar aquilo que é feito certo. A pejotização é uma alternativa saudável. Os PJs, a contratação de PJ, não a pejotização, a contratação de PJs é saudável, desde que PJ seja PJ. Agora, tudo aquilo que diz, mas sabe o que aqui no Brasil acontece muito? Não, sim, olha, é por isso que está o Ministério Público aí, é por isso que está a fiscalização do trabalho, por isso que estão os sindicatos laborais, para combater a fraude. Agora, existem muitas situações onde os PJs são contratados adequadamente, ainda que a reforma trabalhista não tenha efetivamente tratado desse aspecto, que é um fenômeno que potencializou, principalmente depois aqui dessa pandemia doida aí, que é como o César colocou aqui nessa... Deu um problema. Travou. Travou, né? César, tanto os autônomos quanto os PJs... alternativas cortou, né? Sim, mas enfim, Travou. eu já falei o que eu tinha que falar aqui, eu vou passar para o César aqui. Tá ótimo. Vai lá, César, eu já tinha falado, eu toco para o César aí. Vai lá, César. A questão é que ficou aí aberto demais. A questão de terceirização, vocês sabem quais foram as primeiras vítimas da terceirização nos sindicatos? Nós, advogados. Eles defendem terceirização, o primeiro que foi terceirizado fui eu, pô. Mas eu achei uma maravilha ter carteira registrada lá, ganhando salário. Eu não queria isso aí, não. Eu sou um profissional liberal. Agora, abrir isso aí, como diz a colega ali, a Fabiana, vocês acompanharam isso? Não tem fiscal. Nós temos 3.000 fiscais há anos no Brasil, 500 aqui em São Paulo. Não tem contratação de fiscais. É o fiscal que fiscaliza e pune. Não há impedimento de se contratar PJ. Eu não sou contra o PJ. Eu sou contra, porque o PJ lá em Portugal é R$12.000 o piso, o salário mínimo. Aqui, nós temos mil e poucos reais. Então, quando você contrata ele como PJ numa linha de produção ou numa determinada área da empresa, ele vai receber o salário mínimo, talvez um 13º. Agora, todos aqueles penduricalhos, que não é penduricalho, é um acréscimo, hora extra, uma proteção a mais que a CLT traz, ele não vai ter. Então, é nesse aspecto que a gente tem que, às vezes, colocar algumas aparas, alguns critérios. O que é negociação coletiva? O que é para 1, para 2, para 10? Uma empresa com 12 empregados, mandar 2 embora, tem que negociar coletivamente? Não. O que é isso? Nós precisamos conceituar e tirar critérios para dar segurança jurídica para o sindicato, com contribuição, que negocia para todo mundo e só pode recolher de quem está autorizado a pagar. Por que o cara vai pagar? Já negocia para mim. Então, nós temos que criar critérios objetivos e que dê segurança jurídica para o sindicato poder cobrar e atuar, e para a empresa poder atuar com tranquilidade, porque senão a gente vive nessa coisa louca. Teve reforma aí, mas é uma insegurança jurídica dia a dia, é dificílimo ser advogado trabalhista hoje no Brasil, tanto de empregador, acho que é pior ainda que de sindicato.
É um inferno, porque você não sabe se pode, se não pode, o Ministério Público pode, o Judiciário julga assim, julga assado, o TST que é para uniformizar, ele divide tudo, então a gente fica louco. Então, onde deixa a gente resolver isso, pelo amor de Deus? Vamos alguma mudança que a gente faça isso com segurança. Porque, volto a dizer, a gente sabe onde aperta o calo, o problema que nós temos, tanto na sua empresa, o sindicato sabe, o sindicato e o empregador sabe até onde ele pode chegar. Esse acho que é o caminho, esse é o nosso futuro, doutor. Penso eu. Torço para que isso ocorra. E os advogados vão estar sempre presentes, não é estou excluindo o advogado da jogada, não. É impossível. O advogado é indispensável para a administração da justiça, ele tem que estar presente nesses instrumentos de construção de uma nova ordem aí na área de estrutura sindical, não tem jeito. As pequenas causas, o TST tem lá o ranking de matérias, aviso prévio, férias, 13º, verba rescisória. Gente, levar isso lá para cima, tem que achar alguma coisa mais célere, que se alimente na mesa do peão. Não dá para ficar demorando, recurso. Vai advogado lá, senta em algum órgão de pequenas causas, junto com o seu cliente, resolve isso aí, pelo amor de Deus. É comida na mesa do caboclo. E fica, recurso de revista, embargos, para discutir verba rescisória, gente. Nós estamos perdendo tempo, essa estrutura toda para isso. Não é tirar advogado de jogada, não, que eu sou advogado. Tem que ter participação dele. Mas talvez desburocratizar um pouco mais quando se trata de alimento, de salário. Sei lá, estamos pensando juntos aqui, tá, gente? Eu gostaria de fazer um comentário. Agradeço muito o professor César, o doutor Eduardo também, pela explanação, e foi o que os doutores falaram no final da apresentação de cada um mesmo. Acho que agora a reforma trabalhista trouxe uma oportunidade boa para os advogados, né? Porque as empresas, os empregados, né? Qualquer coisa que acontece, a primeira coisa que bate é no contador, que vem para a gente. Qualquer tipo de problema vem para o advogado. Então, assim, o problema que tem na empresa de grande porte e pequeno porte vai bater na mesa do advogado, vão bater na nossa porta. E abrindo oportunidade para negociar com os sindicatos, não importa o tamanho da empresa, né? Somos nós que vamos ter que intermediar isso. Então, sabendo conversar com o patrão, com o empregado, com a comissão de empregados, é uma oportunidade boa de negócio que eu vejo aí, doutor. Temos mais uma pergunta aqui do doutor Felipe Trindade. Explanação muito clara de ambos, certamente abarcando o nosso dia a dia, esclarecendo muitos pontos. Contudo, tenho uma pergunta. Com a eleição do presidente Lula, que apesar de ter sido apenas ventilada a revogação da reforma, o que podemos prever no âmbito de mercado de trabalho e no judiciário se retomar o modelo anterior? Aquele balcão de negócios, a litigância de má-fé, escancaradas dos reclamantes, a utilização do Poder Judiciário como órgão homologado, ações trabalhistas numerosas mal feitas, com o intuito de fechar acordos ínfimos. Quem perde com isso? É a pergunta do doutor Felipe. Quem quer falar? Doutor Eduardo, doutor César? À vontade. Bom, doutor Eduardo, se quiser falar. Bom, assim... Eu acho que o doutor Eduardo caiu a conexão. Tá. Eu também não estou vendo, acho que caiu a conexão. Por favor, doutor César. Chegou esse governo aí de centro-esquerda e tal, e o doutor Eduardo complementa depois, se ele quiser. Assim, não vejo possibilidade de reforma da reforma, gente. Nós tivemos reunidos, eu tive no Instituto Perseu Abramo aqui a questão de 3 meses, e com 3 advogados e uma equipe, ministro Mercadante lá, e a vice-presidente da Espanha, Yolanda Díaz, que é ministra do Trabalho lá, filha de sindicalistas, que eles estão no poder na Espanha. A gente ficou sentado das 8 da manhã à 1 da tarde discutindo o que foi feito na Espanha. Não há possibilidade. Eles fizeram alguns ajustes, conversando com o segmento patronal, com o governo, uma coisa mais pontual. É impossível você reformar essa reforma. Ela tem pontos que foram interessantes até da reforma. É preciso dar uma mexida de vez em quando nessa coisa que estava muito acomodada, né? Então... falar nisso, isso é a imprensa que toca, é impossível se fazer, não existe nem congresso para isso, nem que quisesse fazer isso, tá? Então, alguns ajustes talvez sejam necessários, mas tem muita coisa que foi boa, essa indústria da reclamação trabalhista com dano moral, isso aí, pô, então onerar ali, eu acho que alguns ajustes precisam ser feitos, mas sempre as 3 partes sentadas com os representantes de forma madura. Agora, mudança total, alteração, revogação, daí isso é uma imprensa, isso é um outro sujeito que quer
aparecer, porque isso é impossível acontecer, gente. Durmam tranquilos, aqueles que não querem reforma da reforma. E trabalhador que acha que vai existir isso aí não vai existir, porque democraticamente foi aprovado em Congresso, o que pode haver alguns pontos, se chamar novamente o Congresso para um debate, a sociedade, para um debate maduro. Esse papo de reforma da reforma, isso é impossível de acontecer. Eu penso, se ganhasse todos os governadores, deputados, senadores, ainda seria difícil. Imagina nesse Congresso. Então, não vejo essa possibilidade. Agora, a mídia fala o que quer, vocês sabem disso, né? Um ou outro solta um pitaco aqui, mas vejo como impossível qualquer reforma de reforma. Doutor Eduardo, não sei se o senhor ouviu a pergunta do Felipe Trindade com relação à, desculpa a expressão, reforma da reforma. Eu acho que caiu um pouquinho a sua conexão, o doutor César fez a explanação, se o senhor quiser complementar, fique à vontade, senão passamos aí para o encerramento. Deixa eu só ler uma última mensagem aqui da Fabiana Burlim. Obrigada, doutores. Eu atuo em processo de diligência em fusões e aquisições de empresas e a contratação de PJs ainda é um risco, ainda é um dos riscos mais recorrentes em nosso trabalho. Há empresas que ainda contratam cerca de 25% da força de trabalho como PJs, que atuam sob os requisitos do artigo 3º da CLT. Muito obrigada pelas explanações. Doutor Eduardo, se quiser fazer alguma complementação aí com relação à pergunta aqui do Felipe Trindade, por favor. Na verdade, eu não consigo escutar a pergunta, porque meu sinal está péssimo. Vocês viram que está toda hora caindo. Eu só queria falar que eu vou votar no César. Aí, esse depoimento que ele deu aqui, não vai mexer na reforma, eu já tenho que pegar a pergunta do Trindade aqui, do Felipe. Realmente a sua conexão está um pouco ruim. Eu acho que o sinal está péssima, está péssima. Ainda bem que durante a sua palestra, a sua apresentação não estava... É mesmo, né? Um pouquinho ruim, sim. Bom, enfim, se não houver nenhuma outra pergunta, deixa eu ver, acho que não, pelo menos pelo chat não. Doutora Riva, doutor Ivonei, se quiserem algumas palavras finais aí com relação à apresentação, à palestra, ao nosso evento de hoje. Meu cordial boa noite. Gostaria de bem-vindos a minha colega, a doutora Riva, para, em nome da diretoria, agradecer ao doutor Eduardo Pastore, César Augusto de Mello, obrigado, essa palestra maravilhosa, e tenho a plena certeza, toda a advocacia santanense e a advocacia bandeirante, na noite de hoje, ganharam aprendizado e conhecimento. Eu gostaria também de agradecer a doutora Luciana Santori, doutor José Renato, e eu passo a palavra agora para a doutora Riva, para as considerações finais. Foi uma noite maravilhosa, de muito aprendizado, saímos daqui com muitas, acho que, dúvidas, certamente teremos aí à frente um caminhar de negociação, né? Acho que foi isso que ficou claro para mim. Aqui eu sou advogada trabalhista há 26 anos, comecei, viu, doutor César, a minha advocacia trabalhista em sindicato de trabalhadores, no Sindifícios, advoguei 8 anos, hoje advogo mais para a reclamada, mas não é nada pessoal também, acho que eu sempre gosto de falar que se eu não tivesse tido essa base de trabalhadores, hoje eu não conseguiria advogar para a empresa com um outro olhar. Gostaria de agradecer e parabenizar a Comissão de Direito do Trabalho da OAB Santana, na pessoa da doutora Luciana Sartori, doutor José Renato, doutor Leandro Lopes e dos demais membros aí da Comissão de Direito do Trabalho, pela excelente palestra que vocês organizaram, já, salvo engano, já a segunda ou terceira aí de 2022, teremos agora mais uma palestra um pouco diferente no final do mês, todos convidados, e dizer que a diretoria só fica muito feliz e muito honrada com a participação aí das comissões, o trabalho das comissões e também
dos colegas que estão aqui presentes. Muito, muito obrigada. Doutor Eduardo, muito obrigada aí pelo convite. Doutor César, muito obrigada pela sua vinda aí. OAB Santana, o doutor Eduardo é nosso inscrito, e já é inscrito na OAB Santana, mas ficamos muito felizes de ter o doutor César aí com a gente também, junto com a Advocacia Santanense. Muito obrigada. Doutora Luciana, se você quiser fazer o encerramento, doutor José Renato, fiquem à vontade. Muito, mas muito obrigada. Agradeço. Deixa eu só ler, eu gosto sempre de ler aqui os comentários do chat, deixa eu só ler uma última mensagem. Okay. Doutor William Oliveira, ele é advogado em Brasília e está aqui parabenizando a toda a organização e os palestrantes. Obrigada, doutor William. Obrigado. Doutor José Renato, doutor Leandro Lopes, se quiserem conferir algumas palavras finais, assim, só fica meu agradecimento aí pela noite de hoje. Obrigada a todos. É isso. Também quero agradecer a participação, a oportunidade da OAB Santana, né, de nos dar espaço para essa promoção, para promover essa palestra, né? Agradecer meus parceiros também da comissão, doutora Luciana, doutor Leandro, os demais membros que estão aqui. Doutor César, muito obrigado por ter aceito o convite e ter feito essa explanação maravilhosa. Doutor Eduardo Pastore também, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço. A OAB está aberta para todos. E agradeço a participação de todos os que estão aqui conosco, tá? Muito obrigado mesmo. Obrigado a toda a OAB, obrigado a todos vocês, minha amiga Riva, Luciana, Ivonei, muito obrigado aqui, meu amigo César aqui, e vamos ver se a gente consegue se encontrar de novo na casa da Sônia, ter um papo e resolver as coisas do Brasil agora que vocês estão aí, eu estou pondo fé aí. Vamos em frente. Vamos em frente. Muito obrigada a todos. Uma boa noite, bom descanso. Boa noite, obrigado, até dia 30 de novembro teremos palestra presencial. Muito obrigado, OAB Santana. Dia 30 de novembro. Obrigada, pessoal. Boa noite a todos. Obrigado. Um abraço, tchau, obrigado. Tchau, tchau.